Feliz por mais uma noite, estou muito feliz por a gente estar dando continuidade a essa série Fundamentos. Quem aqui não veio semana passada? Quem aqui não veio? Muita gente, né? A gente deu início à nossa série chamada Fundamentos, aqui no DIP. Se você não viu, você pode assistir depois no canal da Igreja da Família. Eu tenho certeza que você vai ser muito edificado. E a gente fez uma breve introdução sobre o que é fundamentos. Então, a nossa fé, ela tem que alicerçada no fundamento, e o principal fundamento, o maior fundamento, o único fundamento é Jesus Cristo, amém? Então, a nossa fé tem que estar alicerçada nele. A nossa fé não pode estar numa religião, a nossa fé não pode estar em pessoas, mas a nossa fé tem que estar alicerçada em Jesus Cristo. E essa noite, Deus, Ele colocou uma palavra no meu coração e eu queria compartilhar com vocês. E o tema da ministração dessa noite é fundamentados no amor. Repita comigo, fundamentados no amor. Amém? Vamos comigo? Amém ou não amém? Eu queria pedir para que alguém botasse um sonzinho aí de fundo, som de teclado. Dudu, por favor. Amém? E eu queria que você abrisse comigo lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 2. Apocalipse 2, 2. Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 2, versículo 2. Vocês estão bem mesmo? Gente, não fique preocupado, eu não vou estourar o horário, a gente vai estar correndo aqui, a gente sabe que muita gente depende de transporte público, mas eu já profetizo uma carona aí na sua vida. Já olha aí para quem está do seu lado, se pergunta se tem carro, se tem moto, se pode dar uma carona para você. Amém? Vamos lá comigo. E o texto, ele fala o seguinte: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Eu sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, eu tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, eu virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Deus, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por essa palavra. Deus, nós cremos que foi o Teu próprio Espírito Santo que deu essa palavra para nós. Nós cremos, Pai, que foi o Senhor que quis que essa palavra fosse ministrada essa noite. Que cada coração, que cada mente esteja cativa ao Teu entendimento. Deus, que cada vida que entrou aqui nesse lugar não saia da mesma forma, mas que a gente saia daqui, Deus, entendendo que o maior fundamento é Jesus Cristo de Nazaré. Que a gente saia daqui entendendo, Deus, que precisamos estar alicerçados no Teu amor. Deus, que possamos sair daqui transbordando de alegria, Deus, transbordando de vida de Deus. Deus, sabemos que tem pessoas que entrou aqui, Pai, frio, mas nós cremos que vai sair daqui, Deus, pegando fogo, Pai. Nós cremos que teve pessoas aqui que entrou aqui triste, mas vai sair daqui alegre, Pai, porque o Senhor é a alegria que nos dá força, Deus. Nós cremos, Pai, que chegou aqui pessoas desesperadas, mas vão sair daqui confortadas, porque vão entender que existe um Deus que caminha com elas. Então, que em nome de Jesus o Senhor esteja ministrando em nossos corações, Pai. Que da mesma forma que o Senhor ministrou a mim naquele quarto, que o Senhor possa ministrar aqui nessa noite, que o Senhor possa, Deus, incendiar os nossos corações, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Amém. Quando a gente lê esse texto em Apocalipse 2, Deus, Ele começa dizendo o seguinte: eu conheço as suas obras. Esse texto, ele foi escrito por João, mas a Bíblia fala que foi o próprio Jesus Cristo que determinou, que trouxe essa palavra para o coração de João. Foi o próprio Jesus que estava mandando João escrever algumas cartas para as igrejas. E ele começa dizendo o seguinte para essa igreja, para a igreja de Éfeso. Ele diz: olha, eu conheço as tuas obras. Sabe, muitas vezes a gente quer contar para Deus as obras que a gente tem feito. Muitas vezes a gente quer contar para Deus quão bom nós somos. Muitas vezes a gente quer dizer: Deus, eu sou uma pessoa boa.
eu ajudo pessoas, eu estou indo para a igreja, eu sou cristão. Deus, eu sempre obedeço os meus pais, eu sempre faço isso, sempre faço aquilo, e a gente quer justificar a nossa vida para Deus. Sabe por que a gente tem muitas vezes esse pensamento? Porque a religião, ela prega muito isso. A religião prega que você deve fazer muita coisa para você ser salvo. A gente, vamos ser sinceros, a gente tem na nossa mente muitas vezes, antes de conhecer a Jesus, que a nossa vida é como uma balança. Como se a gente fosse chegar nos últimos dias e dizer: Jesus, está aqui as minhas obras, está aqui as coisas que eu fiz. E Jesus vai botar numa balança e vai ver se você fez mais coisas boas ou mais coisas ruins. Então, se você fez mais coisas boas, você vai para o céu. Se não fez, você já sabe o caminho. Mas não é bem assim que funciona. A Bíblia fala que nós somos salvos pela... E não mediante a obras. É por conta da nossa fé em Jesus que nós somos salvos. Então não adianta a gente chegar para Deus e dizer: Deus, eu fiz isso, Deus, eu fiz aquilo. Cara, a gente não pode comprar a nossa salvação. Não importa quantas atitudes boas você tem, você não pode comprar a sua salvação. Então Jesus, ele fala para essa igreja: olha, eu conheço as suas obras. Eu sei o que você tem feito. Meu irmão, ainda que você faça algo que as pessoas não reconhecem, Deus, ele sabe as suas obras. Deus, ele sabe o que você tem feito. Deus sabe as atitudes que você tem tomado. Deus sabe o que você faz quando ninguém está vendo você. E Jesus está dizendo o seguinte: olha, eu vi que você tem coisas boas. Vocês têm feito muitas coisas boas. Olha, eu conheço o seu trabalho árduo e sua perseverança. Eu sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Ele conhecia as obras daquela igreja. Jesus, ele sabia tudo que aquele povo andava fazendo. Mas quando continua o texto, ele fala: porém, eu tenho contra ti uma coisa. Eu não sei você, mas eu temo e tremo quando ouço algo como isso. O próprio Jesus, ele disse: eu tenho contra você uma coisa. A Bíblia fala: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas quando é o próprio Jesus que está contra você? Eu tenho algo contra você. Eu conheço as suas obras, eu sei que você está fazendo algo bom, eu sei que você está fazendo coisas boas, mas eu tenho algo contra você. Você abandonou o seu primeiro amor. Foi isso que Jesus estava falando para aquela igreja. Isso nos mostra que é possível você perseverar e ainda assim não ter amor. Isso nos mostra que é possível você suportar coisas mentirosas e ainda assim não ter amor. Isso mostra que é possível você construir grandes obras e ainda assim não ter amor. Lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. 1 Coríntios 13, 1. A Bíblia diz o seguinte: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que ressoa. Aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. É muito bom a gente ouvir palavras de dizendo: olha, Deus te ama, o Pai te ama, e amém, glória a Deus, é verdade. Deus, ele te ama. Mas quando você é questionado, e seu amor por Deus? Como é? Como é que está seu amor por Ele? O amor que Ele tem por você, Ele não precisa provar mais, cara. O sacrifício que Ele fez na cruz é algo que ninguém mais poderia fazer por você, e Ele fez. Mas e seu amor por Ele? Eu lembro que, quando eu começo a lembrar das minhas primeiras práticas, eu lembro que era muito comum aqui na igreja, a gente no final de um culto, dizer: olha, vem aqui na frente, a gente vai orar por você, ou então a gente fazia um ato profético, a gente fazia alguma coisa. E eu lembro que eu estava com tanta sede, com tanta fome, que toda vez que tinha um ato desse, eu vinha aqui, sabe, me derramar no altar, cara. Tanto aqui, quanto no Interjovem, que era no salãozinho lá embaixo, como no DDD, como em tantos outros cultos que a gente tinha aqui.
E muitas vezes eu era a pessoa que estava dirigindo o culto. Eu fazia uma oração, eu fazia o momento dos dízimos. E na hora que alguém dizia, olha, quem quiser se arrepender de algo, vem aqui. Quem quer ter mais intimidade com Deus, vem aqui. E muitas vezes eu ia lá e o pessoal ficava tudo orando. Oxi, cara, o cara estava orando agora, o cara está com pecado agora, é pecador. Eu lembro de um dia, cadê a Amanda? A Amanda vai lembrar desse dia. Ela ainda estava ministrando e estava falando sobre o sacrifício de Jesus na cruz. E ela fez um ato profético. Ela botou um martelo, tu lembra disso, Amanda? E um prego lá no Interjovem, não sei se tu lembra disso. E ela disse o seguinte, olha, eu queria que vocês ficassem de joelho. E se Deus falar que você deve se arrepender de alguma coisa, você vai vir aqui no altar, vai pegar esse martelo e esse prego e vai dar uma martelada. Pim! Eu lembro que eu comecei a chorar. Deus, ele falou muito comigo. Eu tinha acabado de dirigir o culto, tinha acabado de orar, tinha acabado de fazer o momento dos dízimos. Fui lá na frente, peguei o martelinho e pim! O pessoal ficou. Mas eram as minhas primeiras práticas. Era o amor que me movia a fazer aquilo ali. No meu coração, tudo que eu fazia era pouco para Deus. Não, quem quiser buscar mais, quem quiser conhecer mais a Deus, vem aqui que eu vou orar por você. Eu disse, eu quero, mano, eu vou lá. Quem quiser, sabe, se arrepender dos seus pecados, quem quiser ter mais santidade, vem aqui, eu quero, eu vou lá. Só que depois de um tempo, a gente fica antigo na igreja e não fica mais tão bonito ir lá na frente, receber uma oração. Às vezes a gente começa a virar co-líder, vira líder, supervisor, líder de equipe. E o que é que o pessoal vai falar de mim se eu for lá na frente? O que é que o pessoal vai pensar de mim se eu chegar para ele e dizer, velho, eu estou em pecado, eu preciso de oração? O que é que as pessoas vão achar se eu abrir meu coração para elas? Então a gente começa a guardar, começa a adoecer, sabe? Começa a cair, começa a errar. Começa a abandonar o primeiro amor. Eu lembro de um jovem na minha rede, um cara que eu amo demais. Ele entrou na minha rede, novo convertido, estava apaixonado por Jesus. E o trabalho dele impossibilitava ele de vir para os cultos. Ele não conseguia vir para praticamente nenhum culto. A única reunião que ele conseguia vir era por círculo de oração. E, cara, tem muito jovem que se sentiria muito desconfortável, porque normalmente só tinha ele de jovem lá. A média de idade dá uns 70 anos naquela reunião. E ele estava lá porque era o único culto, a única reunião que ele conseguia vir. E como Deus, ele começou a transformar a vida dele. Toda semana ele chegava na minha casa batendo lá, eu preciso conversar contigo. E dizia, eu caí. Na outra semana tocava, e chegava lá, eu caí. Na outra semana tocava, já sei, vem cá, cai de novo, senta aqui. Mas, cara, como era incrível. Às vezes eu chegava para outras pessoas e dizia, ei, não, tá tudo de boa. E com a vida errada, mano. Não estou bem demais. Muitas vezes a gente abandona, cara. A gente abandona esse amor. E Jesus, ele continua dizendo, ora, lembre-se de onde você caiu. Talvez o seu cair não foi nenhum pecado. Talvez o seu cair não foi uma mentira, talvez o seu cair não foi um roubo, não foi a pornografia, não foi nada disso. Talvez o seu cair foi porque você foi negligente. Porque você parou de orar, porque você parou de ler a palavra, porque você parou de jejuar, porque você parou de ter comunhão com seus irmãos. Talvez esse tenha sido o momento da sua queda. Talvez aí você começou a abandonar o seu primeiro amor. Não é que você não ora mais, é porque você não ora mais como antes. Não é porque você não lê mais a Bíblia, é porque você não lê como antes. Danilo, mas antes eu lia um capítulo, hoje eu estou lendo 5. Mas será que é com o mesmo amor? Será que você está lendo aquela Bíblia em busca de conhecer mais Jesus, porque você é apaixonado por Ele, porque você não quer pecar mais, porque você não quer errar mais, ou simplesmente para demonstrar que você conhece muita coisa?
Será que seu tempo de oração é porque você quer ouvir a voz de Deus? Porque você quer ser mais íntimo dele? Ou é para dizer por aí que você ora 3 horas por dia? Às vezes essa é a nossa falha. Sabe, meu irmão? Talvez essa pandemia ela veio para nos mostrar que nós ainda somos dependentes de Deus. Às vezes a gente esquece, cara, que a gente é dependente de Deus. A gente é tão independente na nossa vida que às vezes a gente esquece que a gente precisa dele. Vamos ser sinceros, a gente aprende da rede sem Deus. Se escandalize não. Às vezes a gente aprende a louvar sem Deus. Às vezes a gente aprende a evangelizar sem Deus. O cara tem uma lábia, o cara sabe falar. E talvez tudo isso veio para nos lembrar, cara, que a gente ainda precisa dele. Eu lembro que, eu já contei esse testemunho aqui antes, mas eu lembro que eu fiz a minha primeira viagem de avião com 19 anos. E eu fui para o Rio de Janeiro e foi algo incrível. E na volta, meu primeiro voo, cara, eu peguei uma turbulência muito forte, muito forte. Eu não era nem cristão na época. E eu lembro que o pessoal estava servindo o jantar lá no avião. E de repente, a aeromoça, ela solta o carrinho no meio do corredor do avião. E ela corre e se prende. Eu olhei assim para o carrinho do meu lado e disse, meu irmão, isso não deve ser normal não. Eu acho que o serviço não para pela metade não. E de repente, o comandante, ele avisa que a gente ia passar por uma turbulência muito forte. E as luzes se apagam, o avião começa a tremer, as coisas do carrinho começam a virar. Primeira viagem de avião. Meu irmão, foi tanta gente orando. Foi tanta gente rezando, tanta gente ali fazendo o sinal da cruz, tanta gente. Você podia tirar o dízimo ali que o pessoal ia dar, velho. De verdade. Mas antes daquele avião decolar, ninguém fez uma oração. Você entende que às vezes a gente precisa passar por um momento como esse para a gente se lembrar que Deus ainda é Deus? Você tem que entender que o deserto não é para te matar. O próprio Deus, ele fala que levou o povo ao deserto para saber o que tinha dentro do coração deles. O que é que tem dentro do seu coração? Será que você aprendeu alguma coisa nesse tempo? Às vezes a crise, ela não nos corrompe, mas ela revela aquilo que está corrompido. Às vezes Deus, ele nos leva no deserto para isso. Sabe, muitas vezes a gente adora identificar problemas na igreja, mas a gente não quer ser solucionador desses problemas. A gente ama observar os erros do ministério, mas a gente não quer dizer, olha, eu quero resolver esse problema. Muitas vezes a gente está dizendo, olha, a nossa geração, ela quer fazer tanta coisa, ela quer assumir lugares, ela quer receber o bastão da geração antiga, mas para fazer o que com esse bastão, cara? Sabe, a minha geração precisa aprender a orar, porque os joelhos da geração antiga estão se cansando. A gente tem que aprender, cara. E muitas vezes a gente perde tempo, ou então começa a construir de forma errada, e depois começa a cair. Se não tiver fundamento, se não tiver alicerce, não vai. Sabe, o amor dos primeiros dias não é um amor irresponsável, mas é um amor radical. Eu tenho certeza que quem decidiu por Jesus abriu mão de muita coisa. Foi uma pessoa que foi radical, foi uma pessoa que tomou uma postura. Só que depois de um tempo, a gente começa a negociar valores, começa a negociar princípios. Nós não podemos deixar essa chama apagar. Lá em Levíticos, a Bíblia fala que uma das funções do sacerdote era manter o altar aceso. O sacerdote, ele ia lá no altar do Senhor, retirava as cinzas, colocava a lenha, preparava um novo altar.
E Deus, ele respondia com fogo. Mas todos os dias o sacerdote precisava ir lá, retirar as cinzas e preparar um novo altar. Eu entendo que as cinzas são coisas boas. São coisas que nós vivemos e coisas que Deus respondeu com fogo. Foi algo muito bom. Deus aceitou aquele sacrifício, mas foi algo que já passou, cara. Então é algo que a gente precisa retirar do nosso altar e levantar um novo altar ao Senhor. A Bíblia fala que Deus, ele nos fez reis e sacerdotes. Você é um sacerdote, amém? Você é um sacerdote, amém? Então a nossa função é preparar o altar para que venha fogo do Senhor. Não retém as cinzas. Foi bom aquilo que passou, mas a gente precisa retirar as cinzas e preparar um novo altar. Essa era a prática dos primeiros dias. Era isso que a gente precisava, sabe, manter, perseverar, insistir nisso. Sabe, o amor dos primeiros dias não é aquele amor que fica só em palavras, mas se concretiza com ações também. Não é só dizer, Deus, eu te amo, mas é provar esse amor com sua vida. Não é só postar nas redes sociais, dizer o quão apaixonado você é por Jesus, se as pessoas não verem Jesus na sua vida. Esse é o amor dos primeiros dias, é o amor que transforma, é o amor que muda. Então Jesus fala, olha, lembre-se de onde caiu e arrependa-se. A gente não quer se arrepender. Às vezes a gente diz, não, beleza, eu errei, mas passou. Não, cara, não é só passou. É se arrepender. É tomar uma rota diferente. O arrependimento é a chave para a mudança. Não existe mudança sem arrependimento. Precisamos nos arrepender sim. E como nós falhamos nisso? Como nós erramos nisso? E muitas vezes o nosso amor, ele fica lá enterrado porque não teve arrependimento. Precisamos nos arrepender, cara. E ele fala o seguinte: arrependa-se e volte. Volte. O problema é que quando a gente ouve a palavra voltar, a gente entende retrocesso. A gente entende perca de tempo. A gente entende começo, início. Lucas, ele compartilhou uma frase comigo de C.S. Lewis, que fala o seguinte: se você está no caminho errado, voltar atrás significa progresso. A pior coisa não é você voltar e recomeçar. A pior coisa é você chegar no final, olhar para trás e dizer, não era esse caminho que eu deveria ter percorrido. Essa é a pior coisa. Arrependa-se e volte. Sabe, lá em Mateus 24:12, a Bíblia fala o seguinte: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que persevera até o fim, esse será salvo. A Bíblia fala que o amor de muitos, não de todos. O amor de muitos esfriarão, mas não é de todos. O seu amor não precisa esfriar. O seu fogo não precisa se apagar. E é isso que a gente tem que entender, cara. É manter a chama acesa. É manter esse amor vivo, sabe? Precisamos aprender a permanecer naquilo que foi nos ensinado, cara. A base, o fundamento. Precisamos, cara. Sabe, cara, ninguém erra por não saber grandes coisas, mas a gente erra, sabe, por não permanecer nas pequenas. Não é porque você aprendeu coisas novas que você tem que esquecer da base. Não é porque agora você está aprendendo, você está lendo, você está se instruindo, que você tem que esquecer do fundamento, da presença, da palavra, da oração, do jejum, do partir do pão, da comunhão. Você não precisa esquecer disso. Da família, cara. Da igreja. Sabe, cara, por conta desse amor esfriando, a gente vê um movimento de desigrejados crescendo muito no Brasil aí afora. E eu não creio que isso seja a solução.
Mas eu creio que isso denuncia muita coisa no nosso meio. Então que a gente não esqueça, cara, das primeiras coisas. Deixa eu dizer uma coisa para você, talvez você pense, olha, mas eu não sinto esse amor. Eu não estou sentindo, mas eu quero que você entenda que a nossa vida não é baseada em sentimentos, é baseada em fé. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, o louvor pode vir já. A Bíblia fala o seguinte: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus já depositou em você o espírito do amor, irmão. Deus já depositou em você aquilo que você precisa para se mover nesse amor, para fundamentar a sua fé nesse amor, para construir a sua vida nesse amor. Precisamos estar fundamentados nesse amor. E lá em Efésios capítulo 3, versículo 17, a Bíblia fala: e que Cristo habite por meio da fé em vosso coração, a fim de que arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível, em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade dessa fraternidade, e assim entender o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que sejais preenchido de toda plenitude de Deus. É essa fé que tem que estar no nosso coração. Sabe, meu irmão, nossa vida tem que estar pautada nesse amor. O fundamento tem que ser Ele. É Jesus Cristo de Nazaré. A sua fé não tem que estar baseada na sua religião. A sua fé não tem que estar baseada na sua igreja. A sua fé, não, cara, é em Jesus Cristo de Nazaré. É lá que sua fé tem que estar alicerçada. É no amor de Deus, cara. É fundamentado no amor, porque sem amor você pode fazer qualquer coisa, mas de nada valerá, vai ser em vão.